Paz e graça, meus queridos irmãos, nós estamos começando o quadro Pergunte ao Pastor. E a pergunta de hoje é: um cristão pode participar de festa junina? Bom, ao invés dele responder sim ou não, nós preferimos voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, para a Bíblia e ver o que Deus pensa sobre isso. E o primeiro ponto é a questão da glória de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a Bíblia nos diz que quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a pergunta é: quando você participa de uma festividade junina, é Deus que está sendo glorificado? Em outras palavras, se envolver em um evento dessa natureza glorifica a Deus? Algo para você pensar. Segunda questão é o problema do vínculo religioso. Existe historicamente uma associação entre a festa junina e entre as comemorações católicas e os santos católicos. E o que os católicos pensam sobre os santos? Eles colocam os santos católicos, afirmam que eles são mediadores, por isso lhe fazem promessas, rezas, missas, e no período junino existem missas específicas voltadas para esses santos. Agora, essa questão de alguma maneira, de veneração aos santos, é uma heresia católica, não tem apoio bíblico. A Bíblia, inclusive, diz justamente o contrário, porque os mortos não podem fazer coisa alguma. Hebreus 9, 27 diz: depois da morte, sexo e o juízo. Eclesiastes 9, 4 diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, 5 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E a Bíblia apresenta apenas Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens. João 14, 6, nós observamos isso na boca do Senhor Jesus, quando ele diz exatamente isso, que ninguém vai ao Pai senão por ele. 1 Timóteo 2, 5, quando diz que somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Então não faz sentido participar de uma festividade que está associada a uma heresia. Então, quando eu participo, alguém pode dizer assim: mas quando eu participo, eu não tenho essa intenção religiosa. Tá, mas as festas estão estruturadas dessa maneira. Quando eu me associo à festa, eu me associo àquilo que ela representa. E será que é sábio participar de algo que tira Cristo do centro e coloca uma heresia, algo que agride a lei de Deus? Um terceiro ponto é que o apóstolo Paulo proíbe participarmos de festas, de festividades pagãs. Isso está lá em 1 Coríntios 10, versículo 20 ao versículo 23. Veja, a Bíblia não proibia, o apóstolo Paulo não proibia você comer uma comida que porventura tivesse sido sacrificada em uma questão pagã, porque ele entendia que as carnes, os alimentos foram dados por Deus para nós. Mas lá em 1 Coríntios 10, 20, ele faz uma ponderação sobre participar de questões que estava exaltando, era uma questão pagã. E ele, inclusive, vai dizer assim, 1 Coríntios 10, 20, eu não quero que sejais participantes com os demônios. A Bíblia, então, ele inclusive vai dizer no versículo 21, e não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, há ainda uma recomendação bíblica de nos desassociarmos, de não participarmos de algo que está celebrando, que tem uma celebração pagã ou que tem uma exaltação a demônios. Então, pegando esse princípio e aplicando a festividade junina, nós temos uma reflexão mais madura. Um quarto ponto é o problema da consciência dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo vai nos dizer em duas passagens, 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, e Romanos capítulo 14, que você poderia comer todos os alimentos. Alguns não comiam, outros comiam, mas o que ele vai dizer é exatamente isso. Olha, se você pode comer, mas quando você comer, se seu irmão se escandalizar, você não deve comer, porque você está causando prejuízo ao seu irmão, você está escandalizando ao seu irmão. É um problema de consciência do seu irmão. Em outras palavras, meus irmãos, quando eu participo dessa festividade, corro o risco de escandalizar
ao meu irmão? A resposta é sim. Então eu não devo, portanto, participar. Uma quinta questão é um problema cultural. Algumas pessoas dizem que não tem nada a participar, que as festas juninas, elas, na verdade, são festas culturais. E aqui tem um ponto muito importante. Essas pessoas consideram que, por ser cultural, tem um salvo-conduto. Que tudo que é cultural seria supostamente bom. E não é bem isso. É importante que nós saibamos que não existe cultura moralmente neutra. Existem aspectos culturais que eles têm conformidade com as escrituras e tem aspectos culturais que não têm conformidade. E estes nós devemos julgar mediante as escrituras e, naturalmente, denunciar quando elas estão erradas. Então, cultura não é sinônimo de coisa boa. Então, vamos dar um exemplo. O infanticídio, por exemplo, que em algumas tribos indígenas, que é o assassinato de crianças, é um aspecto cultural. Você vai apoiar isso? Não, é claro que nós não podemos apoiar. Deus é Senhor da vida. Então, não é porque é algo cultural que é bom. E eu quero que você pense exatamente sobre isso. Nós precisamos julgar todas as coisas à luz não da cultura, à luz das escrituras sagradas. Por último, eu gostaria de responder de maneira mais direta a você. Pastor, eu posso comer comidas típicas, sei lá, canjica, pamonha? Pode, não tem nenhum problema. Os alimentos foram dados por Deus a nós. Então, coma, só não coma muito para você não engordar, tá certo? Uma segunda pergunta, pastor, eu devo participar de uma festa, de um forró, por exemplo, junino, ir para a quadrilha? Não, eu creio que você não deve participar, nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Esse é um ambiente que não é um ambiente que geralmente glorifica a Deus, pelo contrário. Então eu penso que você deve se abster, você deve se distanciar, você não deve ir para esse tipo de celebração, para esse tipo de festa, muito menos deve beber. Uma terceira pergunta, pastor, tem uma reunião familiar da minha família, nesse período a minha família se reúne, posso participar? Em princípio, sim. Uma reunião privada, você e sua família, desde que você testemunhe, desde que você não pratique aquilo que aquelas outras pessoas, se pecarem, forem praticar, e se em algum momento, mesmo sendo uma celebração privada, uma atividade privada, um encontro privado da sua família, se desbocar para palavras de baixo calão, para músicas sensuais, você tem a coragem de se levantar e ir embora. Mas eu penso que se sua família costuma se reunir nesse período, você não tem nada a você participar com sua família, desde que você não participe daquilo que a Bíblia proíbe. Meus filhos podem participar da missa, podem participar de uma atividade religiosa na escola associada à festa junina? Penso que não. Penso que não devemos se associar com aquilo que a Bíblia proíbe. E essa festa está associada a pecado, a uma heresia, a culto e intercessão e pedido aos santos, e isso a Bíblia proíbe. Então, eu penso que nós não devemos deixar nossos filhos participarem. Eu não devo deixar meus filhos participarem daquilo que eu condeno e que as Escrituras condenam. Então, eu penso que essa é uma palavra de sabedoria que preserva você, preserva a sua família, e assim nós podemos glorificar a Deus. Deus abençoe sua vida. Nós voltaremos no quadro Pergunte ao Pastor, respondendo outras perguntas. Deus abençoe sua vida. Paz e graça. Deus abençoe.